Fala guerreiros, bem-vindo ao canal Nas Trincheiras do Rock. Eu sou Maurício Fatini e esse é o nosso episódio 12. A gente está com um convidado muito especial, que é o Oswaldo Bosba. Seja muito bem-vindo. Salve! E a gente vai conversar bastante com o Oswaldo a respeito do que ele tem feito, os projetos novos. Mas antes disso eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, badala o sininho, curte, compartilha, comenta, que isso é importante para poder fortalecer. Então, roda a vinheta! As Trincheiras do Rock. Bom, vamos introduzir o Oswaldo, no bom sentido, é claro. Olá, hein? Vamos lá. Oswaldo, me fala uma coisa, como que começou esse lado musical em você? Foi logo desde cedo? Foi. Eu fui criado na Igreja Batista, né? E tinha muita música lá, aqueles hinos, né? Porque são versões de músicas antigas, americanas e tal. Embora o pessoal não goste muito, a Igreja Batista é meio parecida com a evangélica, né? Não, ela é evangélica, né? Mas ela é evangélica que a gente tem aqui, né? Então, mas é que a Batista, assim como a presbiteriana, a metodista, a anglicana, são igrejas mais antigas, né? São protestantes. Então, quando você fala assim do evangélico hoje, é o novo pentecostal. O pentecostal, é mais novo, né? Sim, São sim. igrejas novas, como Universal, Mundial, essas outras. Mas a Batista, ela é tradicional, antiga, né? Uhum. E a minha mãe, ela é amazonense e lá em Manaus tinha americanos lá por causa da Fordlândia, o ciclo da borracha que o Ford tentou Fazer uma cidade. né, que tem lá até hoje as Sim, ruínas e tal. Então foi muito americano pra lá. Então Manaus teve essa pujança aí do Teatro Amazonas ter sido o mais importante do Brasil durante muito tempo, o mais bacana e tal. E aí tinha lá essa influência das religiões americanas também, né? Então a minha mãe, ela se converteu ainda criança e é até hoje, né? Uma senhora lá da sociedade, fervorosa e tal. Mamãe, desculpa, mas eu fui até onde pude, com 14 anos. Não, agora parei. Não é a minha, não era a minha não, mas houve sim essa influência musical que tinha ali, então a gente cantava muito os hinos e tal, então eu desde pequeno cantava muito na Igreja Batista. Mas você cantava como ouvinte ou você fazia parte de coral? Fazia parte de coral, desde pequeno muito afinadinho e gostava de música, dentro do ritmo tocava e tal. Também? Não, eu só cantava. Aí, na verdade, eu passei a tocar violão quando... quer dizer, então assim, você vê que a coisa da religião é uma bagunça na minha vida, porque minha mãe é batista, eu criado na Igreja Batista, só que estudando em colégio católico, no Liceu Coração de Jesus. Eu sou paulistano. Tá. Eu sou o primeiro paulistano da minha família. Minha família é enorme. Por parte de mãe, amazonense, cearense, paraibano, norte e nordeste. Aí tem lá francês, holandês também, uma bagunça. Tem muito concorrente. Vira-lata, eu sou um vira-lata. É estereótipo brasileiro. Brasileiro, muito brasileiro. Eu sou bem brasileiro assim, porque por parte de mãe são várias gerações brasileiras, embora tenha o estrangeiro aí, espanhol, francês e holandês. Mas e por parte de pai, meu pai era do interior de São Paulo, e português e espanhol. E católico. Eu sou nascido no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Fui batizado lá em Aparecida, né? Os meus padrinhos, que são os meus avós paternos, super católicos, fervorosos e tal. Então é uma confusão esse negócio da religião, né? De batista com católico. Então eu estudei em colégio católico, que também tinha uma coisa de música ali, né? Sim. Então eu no primeiro ano primário, era colégio de padre. Participou da fanfarra? Não chegou, a fanfarra não estava tão na moda quando eu era
Não, porque criança. Eu fiz colégio de padre e eu era eu fiz parte da fanfarra. Então, assim, a experiência de música que eu tenho é tocando bombardino na fanfarra. Pois é, não, eu cantava, não tinha fanfarra, lá tinha uma coisa muito de esporte e de música também. Na verdade, o que aconteceu, olha só, as revelações aqui. Em 74, eu estava no primeiro ano primário, eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. E o Liceu Coração de Jesus hoje, puxa vida, continua no mesmo lugar, mas a região ali é meio degradada, é do lado da Cracolândia, né? Não sei nem se ali é colégio. Bonito, né? Era muito bacana, o Palácio do Governo era ali na Avenida Rio Branco, antes de ir para o Morumbi. E perto tem a Estação da Luz, tem a Sala São Paulo. Olha, é uma pena que seja daquele jeito, porque é uma região histórica, é muito bonito ali, né? As construções, enfim. E a rodoviária antiga era ali, né? Antes de ir pro Terminal Tietê. Bom, e lá, o colégio é um quarteirão inteiro. Então era um teatro, o Teatro Grande Otelo. O Grande Otelo estudou lá, o Toquinho estudou lá, né? E aí... Você já estava num meio propício. Estava ali no meio artístico, porque tem esse teatro bonito, que hoje eu nem sei se é utilizado, né? Fica muito perto de onde hoje é lá o Teatro Porto Seguro, que é um teatro belíssimo também. E então a minha primeira apresentação musical foi ali, no Liceu Coração. E num teatro enorme, daqueles que tem lá em cima também e tal, enfim... Tudo que você pode imaginar, daqueles das antigas mesmo. Então na verdade em 74, então só estudava menino, depois que ficou misto, né? Então na década de 70 ainda o colégio de padre e de freira. Então o sagrado ali em Perdizes era só de menina, depois que ficou misto. E o liceu só de menino, depois que ficou misto. Quando ficou misto eu me apaixonei por todas ali, né? Porque eu não via, falei, meu Deus, mulheres, era maravilhoso. Mulheres, estudar com mulheres, que bom, eu não sabia o que era isso. Então passei o primário todo só estudando ali com meninos. E aí, em 74, a classe tinha mais de 40 alunos, era um colégio que tinha muito aluno. E aí a professora falou assim, eu preciso escolher um aqui para uma atividade musical, artística que a gente vai ter aí. E aí ela escolheu Não, eu fiquei meio ali, eu não me lembro se houve teste ou não, ela tinha que escolher 4 alunos, 4. Os Secos e Molhados estavam no auge. Ia ter... Eles lançaram o disco em 74, não 73. 73. Eu acho que foi até 74. Na verdade, quando saiu o segundo disco, eles já estavam separados, né? Uhum. Então, assim, o Vira, né? O gato preto cruzou a estrada. Aliás, eu acho que os Secos e Molhados foi um negócio fantástico na música brasileira. Foi muito marcante. Principalmente o primeiro disco, né? Tinha tudo ali, né? E a estética inspirou o Kiss ou não? Pois é, e aí? Quem veio primeiro? Essa polêmica aí eu deixo pros amantes do Kiss, né? Porque tem isso. Kiss Army. Então, mas aí a professora, ela teve essa... Não sei quem teve essa ideia, falou, vamos fazer Secos e Molhados. Tem que escolher 4 malucos aí. E eu fui escolhido. Se for pensar bem num colégio de padre, né? Ou no caso já era um colégio Pois misto, não, e assim, tradicional, Sim. um colégio careta mesmo, caretaço. Com uniforme, calça de tergal, entendeu? Essa oportunidade de ter comprado uma briga boa lá dentro. Rapaz, aí eu não sei quem foi que teve a ideia, falou, vamos fazer aqui Secos e Molhados. E aí escolheram 4 malucos. Você foi um dos 4? Eu era o Ney Mato Grosso. Olha. Eu cantava, então eles colocaram ali o disco tocando, né, e tal. Então eu não dublava, minha voz saía também, né? Então não era apenas uma dublagem. Eu cantava junto com o Ney Mato Grosso no disco. E os outros só fazendo a performance, né? Então me pintaram, botaram aquelas roupas todas lá. Foi a minha primeira apresentação musical, eu não tinha 7 anos de idade. Eu fazendo o gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, a noite da floresta.
E foi um sucesso, foi um negócio assim... E como foi pra você? Eu adorei aquilo. Eu gostei tanto, Mal, que o palco enorme. Foi assim, foi demais. Veio abaixo. Primeiro porque os Secos e Molhados estavam explodindo de sucesso. Era meio que garantia de sucesso, mas exatamente. Se não fizesse direito... Exatamente. Tanto é que falou, não, a gente tem que fazer. Vamos pegar aí as crianças e tal. E aí... Eu não sei porque a professora me chamou, não sei se é porque eu cantava bem ou se ela pensou outras coisas. Ela falou, acho que esse menino aqui leva jeito. Esse aqui é parecido com o Ney Matogrosso. Mas não, e pra mim não importa também que o Ney é um artista maravilhoso, eu adoro o Ney Matogrosso até hoje. Então assim, mas é que na verdade eu acho que chegou a fazer alguma coisa ali de cantar e tal, e eu cantei direitinho. Enfim, e me desinibi pra fazer a performance toda. Aí não tem como, né? Não tem, então tem que fazer assim, faz e tal. E eles davam, mas uma criança fazendo isso, né? Sim. Eu tenho não lembro de tudo, mas eu tenho várias lembranças disso. E aí eu sei que aquele teatro lotado. E eu ali, eu gosto disso, gostei daquilo, né? E eu me empolguei tanto. É isso que eu quero pra vida. Eu falei, não sei se naquele momento eu decidi, mas eu tava gostando ali. Eu quero fazer de novo. Aparecendo. Quero fazer de novo. Aí eu fui lá pra frente. Vira, homem, vira, lobisomem e tal. Aí acabou a música, todo mundo aplaudindo e eu ali. Aí a cortina fechou. E eu fiquei na frente da cortina. E eu não achava como é que eu voltava, eu fiquei procurando, aí que veio abaixo, ou seja, nem precisava disso. E isso daí foi mais um tempero para performance, né? Então, realmente me encontrei ali muito cedo, muito jovenzinho, muito criança, criança. Criança. E eu adorei aquilo. E nesse mesmo teatro, alguns anos depois, porque eu estudei nesse colégio 9 anos, estudei do primeiro ano primário até o primeiro ano colegial. E quando eu estava no primeiro colegial, tinha lá gincanas, maratonas, essa coisa toda, e tinha apresentação musical. E eu comecei a tocar, foi quando eu aprendi a tocar violão, e eu fiz minha primeira apresentação lá, cantando o tema era Trabalho. Aí eu cantei o Vai Trabalhar Vagabundo, de Chico Buarque, e cantei uma música minha, que se chamava Lástima do Operário, uma coisa assim, né? Cheia E você tava com? 14 anos. 14 anos. Tava com 14 anos, 14 para 15 anos. Ou por você compôs essa? Não, eu já tava compondo. Inclusive no meu segundo disco tem músicas que eu fiz com 14, 15 anos de idade. A coisa de compor, cantar e tocar, pra mim tinha que ser tudo. Eu nunca pensei em só... vou só tocar violão e cantar música dos outros. Não, a coisa da composição vinha junto, da criação. Sempre veio. Eu, quando era criança, eu compunha assim umas coisas bestas, né? Sim. Mas tinha, falava, agora eu fiz essa, agora eu fiz aquela e tal, e ficava com elas na cabeça, não tinha como registrar. E aí quando eu peguei o violão, eu falei, não, agora vai pra valer. Vou gravar bonitinho, vou escrever. Então, na verdade, a minha mãe tinha um violão velho que ela não usava. E eu peguei, porque o meu primeiro instrumento foi o piano. Eu tinha 12 anos de idade. Você tinha piano em casa? Não tinha, eu ia tocar lá na igreja onde tinha piano, né? Sim. E aí eu tinha aula lá com aquelas professorinhas das antigas mesmo e tal, mas não era o meu instrumento, eu tinha uma dificuldade tremenda, não era o meu instrumento. Mas foi legal de ter aprendido que as teclas pretinhas eram bemóis e sustenidos. Né, da coisa da partitura, clave de sol, clave de fá, as notas todas e tal. Então pra mim foi importante, mas não como instrumento, não para tocar, mas para aprender música, né? O violão, eu peguei um método antigo que minha mãe tinha e comecei a tocar. Então eu nunca tive aula de violão, eu sou autodidata. Nunca, nem de canto nem de violão. É uma coisa minha, eu não sou muito disciplinado para coisas de estudo, não sou. Talvez por isso que eu não tenha sido também um bom aluno. A coisa tem que estudar, tem que. Porra, não tem que. Entendeu? E aí eu não tinha essa disciplina. Então da música assim, é o que eu quero. Que música que eu quero tocar, que música que eu quero.
E esse violão aí abriu horizontes de eu ter o método que minha mãe tinha lá, que era uma porcaria, método Paraguaçu, não sei se você lembra. Já ouvi falar. Pois é, uma porcaria. Tinha lá, primeira de lá, segunda de lá, terceira aquele... Você não aprendia nada, mas aí eu tinha um amigo que trabalhava em banco, ele me deu de presente 2 Vigu, lembra da Vigu? Sim. Violão e guitarra, né? E com aqueles acordes todos, quando eu vi aqueles acordes, quando eu vi o Si menor com sétima, quinta menor... Dá pra fazer mais coisa, hein? Acorde lindo, olha isso, aquela sequência de bossa nova. Falei, pronto, agora eu vou embora, agora eu aprendi. E aí foi, né? Então foi dessa forma que efetivamente, como instrumentista, eu fui adiante, né? E então, desde sempre, é difícil... Precisão. É difícil você falar de vida sem música, quer dizer, eu tenho o maior orgulho quando se fala de música, porque o que é a vida assim? Tira a música da sua, tira a música da sua vida. Ó, tira a música, não existe música, né? Porque é complicado. Não dá. Até a frase de Nietzsche, né? A vida sem música seria um erro. É bem isso. Então, assim, quando você fala beber, tomar uma cerveja é gostoso, mas não é todo mundo que bebe, né? Então dá pra viver sem cerveja? Dá pra viver sem cerveja. Um monte de gente vive sem cerveja, sem cigarro, pelos gostos, sem cerveja. Sem música, não importa a música, né? Tira a música da sua vida. Não meu irmão, não dá. Não tem como. Não dá. Então, assim, eu ser um agente dessa arte, eu me sinto bem, eu gosto, entendeu? Eu gosto, então não é aquela coisa, eu só vou compor, não, eu gosto de me apresentar, eu gosto de estar ali, entendeu? Eu gosto do aplauso, me faz bem, mas eu tô me dando ali, então é uma troca, né? Sim. Então, cara, é bom demais isso. Bom, e já que a gente tava falando de música, então já vamos puxar uma primeira música aí. Qual vai ser? A primeira música vai ser do meu primeiro disco, que é o Matéria-Prima, e a música se chama Resgate. É isso aí, então Oswaldo Basboa, ou Basboa... Não é Balboa. Não é Balboa. Bosba, com a música Resgate do primeiro disco, Matéria-Prima. Que é de 2009. De 2009. É isso aí, então, com vocês, Oswaldo, nas trincheiras do rock. Toda essa história, a tristeza mande embora, reintegre o seu amor. Oh meu bem, pense bem pro seu bem, pro meu bem, ninguém vai amar você como eu, você vai ver que não dá pra esquecer como fomos e sempre vai ser. Será que alguém um dia... Vamos falar de coisa boa? Esse é o nosso patrocinador, Cervejaria do Cabra. Ele fica na Avenida Itaboraí, número 48, através da Bosque da Saúde. Ele tem o bar, só que por motivos óbvios não está abrindo, mas ele está trabalhando no delivery com entrega de growler. Ele tem uma série de chopps especiais lá. Esse que ele mandou pra gente hoje é um IPA. E inclusive quando o bar estava aberto, o Forne chegou a tocar lá. Sim, com certeza. O espaço é bem legal. Então, para contatar ele, a gente vai colocar aqui no GC o WhatsApp de contato e consegue falar com ele através das mídias sociais, @do Cabra Cervejaria. E a gente também queria aproveitar para agradecer ao nosso outro patrocinador, Roma Camisetas, que é quem faz as nossas camisetas e as nossas canecas. Para acessar o site é romacamisetas.com.br. Inclusive vai ter uma lojinha nossa lá dentro. Então, a hora que você entrar no site, vai ter o nosso logotipo. É só clicar lá, você vai ter acesso aos nossos produtos. E nas mídias sociais, @romacamisetas. E outra coisa que é legal é assim, quem quiser desenvolver essa parte de caneca, camiseta, pode falar com o pessoal lá. O produto é bem legal e vale a pena. Acho que a câmera consegue pegar, ver que é um produto de qualidade, vale a pena investir, porque assim, o produto que você vai dar de presente ou de brinde é de alta qualidade. Fala, guerreiros, estamos de volta aqui com o nosso amigo Gabriel, que vai falar um pouco a respeito dos uniformes. Conta pra gente aí, Gabriel.
Bom, no vídeo de hoje eu selecionei 2 peças aqui. O Maurício ele está usando uma parca do exército alemão da década de 50 para frente. A Bundeswehr, o exército da Alemanha Ocidental, tem uma história bem interessante. E não é só dela, é da Europa como um todo. Como vocês sabem, o nazismo de Hitler foi a ideologia que queimou as bases da Europa às cinzas na Segunda Guerra Mundial. Então a Europa, os países da Europa como um todo, eles disseram em... como fala? Todos juntos ao mesmo tempo eles disseram... Uníssono. Não, Foi uníssono. todos juntos ao mesmo tempo disseram em coro. Nunca mais. Então o que acontece? Como eles deixaram camuflagem de lado, eles deixaram a estética do uniforme de deixar cinturado, deixar bonito, porque isso era uma coisa que fazia parte da propaganda alemã. Eles fizeram uniformes extremamente estéticos para alavancar a alma do soldado que utilizava, para fazer ele fazer a ideia de fazer parte de uma comunidade, Pra dar aquela moral. aquela moral. E pro cara que tava lutando contra aquela intimação, né? Intimação é outra coisa, né? De ver aqueles soldados todos montados, indo em direção, marchando, totalmente organizados. Era uma questão psicológica. Uma coisa que um amigo meu me disse: os alemães perderam a guerra convencional, mas na propaganda eles ganharam. Tem gente até hoje que fala que o Tiger é o melhor tanque da Segunda Guerra. Quando você repete uma mentira muitas vezes, ela vira uma verdade. Né? Tipo isso. Pois então, os alemães eles deixaram camuflado, eles deixaram a estética de lado, começaram a usar verde. A Inglaterra usou verde por bastante tempo. Eles tinham o Denison, ou DPM, mas era mais privado para jaqueta de frio e para unidades mais especiais. Isso também era realidade na Bélgica, eu tô pensando em Netherlands. Holanda, Itália usou, tinha San Marco, mas eles também usavam verde. A Áustria é muito interessante, eles deixaram a camuflagem deles, que era parecido com o Pidote. A Áustria tem uma história interessante, né? Eles foram anexados pela Alemanha durante o Anschluss, eles pegaram as referências alemãs por causa dessa integração do exército, e daí depois eles tinham referência muito grande. A herança muito forte com o exército alemão, e isso se traduziu na camuflagem, que era extremamente parecida com a camuflagem da Waffen-SS, o Pidote. Eles deixaram de lado para usar o verde. E entra verde aqui. O verde sim. Verde oliva. Verde oliva. As tonalidades mudam, mas em geral verde oliva. Que essa aqui é de frio mesmo, tá? Essa é de frio, tem um forro retirado. E agora entrando no Oswaldo, ele está usando uma peça francesa, vamos colocar assim entre aspas. A França, diferentemente de todos os países da Europa do lado da OTAN, ela não usava verde, eles usavam Lizard. O Lizard tem uma história muito interessante que eu contei no vídeo da V-Unit. Se vocês quiserem acessar. Vai ter o link lá, hein? Essa é uma versão bem interessante. Esse uniforme, ele é uma versão verde. O que acontece? A França, ela não deixou o camuflado de lado por causa do estigma do nazismo. Muito pelo contrário. Durante as campanhas da França na Algéria, teve muita controvérsia de violência por causa do exército francês. Então eles deixaram o camuflado Lizard de lado para um uniforme verde. Que aí já entra uma questão de identidade com o OTAN em geral, porque todo mundo usava verde, então é melhor os caras adaptar o verde também. Só que aí que entra esse uniforme. Ele é o corte de costura, de bolsos, de ajuste de punho de um uniforme que eu acho que é o F1, o francês, verde oliva. Só que ele é de um tecido de menor qualidade e ele é no camuflado Lizard. O que acontece? Esse uniforme muito provavelmente foi produzido pela França e entregue a forças africanas, né, coloniais ou já libertas, né, uma ajuda aí da França já no século XX, a metade mais nova do século XX aí para ajudar os países libertos aí na nova perspectiva. Esse daí é fininho? Olha, pros meus padrões não. Não. Agora na África não, né? Considerando a coisa do frio, eu não sei se aguenta um frio muito. Mas é muito confortável. Muito confortável. Bem bacana. Ainda tem esse troço aqui bacana que eu achava que era mais novo, esses zíperes assim, aqui na frente. Mas olha, realmente.
É um design francês, Sim. então, por isso que ele é bonitão, assim. Bacana. Os uniformes franceses atuais dão de 10 a 0 nos americanos, né? Pois é, então, Esse é um corte dos anos 70 já, eu diria, 70. muito legal. Gostei, pode levar pra casa? Pode ser seu. Pagando, né? Já saiu bem, né? É. E o seu? O meu camuflado favorito americano desceu da guerra do Iraque. Isso é uma coisa que eu ia falar, esse uniforme aí, você deve estar sentindo, ele parece uma lixazinha, né? De raspar assim no braço. Rapaz, não, até que não. Esse tecido aqui é bem tranquilo. Você diz... É, bom, precisa ver quanto tempo se eu ficar muito, se vai incomodar ou não, mas assim tá bacana. mas tá? é uma questão, acho que primeiro para você ter essa conclusão, você tem que ter contato com um uniforme americano, por exemplo, um uniforme melhor de linha, assim, porque esse aí eu já acho que ele é 30% poliéster, não, 30% algodão, 70% poliéster. Certo. Menos algodão torna mais barato, né? Esse aqui é 50-50. E ele é bem macio ao toque. Ah, É a questão do conforto do soldado. O governo americano ele investe mais. nisso. Francês, britânico investe nisso. Nesse africano tem essa perda. O uniforme do exército brasileiro é terrível nesse aspecto. Mas certeza. Mas é a questão que eu tô te falando. Quando você tem contato com esse daqui, você toca, você usa, você tem a perspectiva do conforto que o tecido ele te dá, você começa a... Você sente a diferença. Você sente a diferença, exatamente. Tá. Legal. Legal, beleza então. Valeu, Gabriel. E é isso. Nas trincheiras do rock. Bom, guerreiros, estamos de volta. E Oswaldo, me fala uma coisa. Essa música do CD de 2009. Isso. A gente estava conversando que na verdade você começou a cantar e criar suas músicas mesmo independente de você tentar fazer cover. Como que é isso pra você? Porque normalmente o que acontece é ao contrário, né? A pessoa ela começa a tocar porque ela escuta uma música, aí acha legal, quer tentar tirar a música e aí depois lá na frente vai pensar em produzir alguma coisa. Não, pra mim foi assim, quando eu aprendi a tocar violão, claro que eu fui atrás de músicas que eu gostava, dos meus ídolos e tal, mas eu já fui compondo várias músicas, já era uma coisa minha mesmo. Umas eu descartei, né? Mas outras mas acho que isso faz parte do processo. faz parte. Né? Umas ficaram bem temporais ali, coisas um cara demais de adolescente, mas outras não, já tinham ali uma maturidade e tal, né? Mas pra mim não, eu gosto, na verdade, na noite, toquei muito tempo na noite, faço eventos, me apresento muito tocando música dos outros, né? Que é o jeito que você tem de conseguir entrar, né? As pessoas elas... Você não tem muita abertura pro autoral. Eu até de vez em quando toco alguma música minha, mas não, assim, quando eu sou contratado para fazer algum evento, alguma coisa, naturalmente as pessoas querem um repertório, né, de música brasileira, de bossa nova, de samba e tal, de rock também, mas aí não autoral, porque quando você faz essas coisas, as pessoas querem ouvir aquilo que conhecem, querem cantar junto e tal, né? Sim. Então, mas eu faço isso. Mas eu nunca fiz apenas isso. Para mim, assim, compor faz parte desse processo. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu acabo de fazer uma música, eu fico feito criança, canto de novo, quando eu gosto, né? Sim. Nossa, isso ficou muito bom, que legal, e canta e vai e tal. Mas acontece de você fazer coisas que você não gosta? Tem coisas descartáveis, tem. Coisas que Mas eu aí fiz você vai até o final e fala assim, isso aqui eu não gostei. Não, às vezes eu não vou até o final, não. Recentemente, coisas que eu faço... Hoje fica fácil porque o gravador tá no seu bolso, né, o celular. Então eu gravo ali, às vezes... parará, tarará, isso aqui não ficou bom não. Então eu nem começo a fazer letra. Aí eu já descarto.
né? Tem coisa que fica parecido com o outro, enfim, a cabeça da gente acaba misturando. Mas, não, dá para descartar. Tem coisas que não são utilizáveis, né? Entendi. Mas a maioria, assim, quando põe letra e fala, aí sim. Mas aí o processo, então, você começa com a música, com a melodia, e depois você vê a letra, ou às vezes acontece o inverso? Hoje em dia, é música primeiro, letra depois. O interessante pra mim é que quando eu tô fazendo uma música, algumas palavras já vêm junto. Então tem várias formas aí de compor, né? E é engraçado porque quando você vai ouvindo outros compositores, eles contam das histórias, elas são parecidas com as minhas também. Então, a cabeça do compositor, ela é parecida. Então, por exemplo, eu escutei o Keith Richards falando do Satisfaction. Uhum. Ele falou, então ele dormia com um gravador do lado da cama. Vinha a ideia, opa! Então, né? Ele acordou com aquilo, ele estava dormindo, ele acordou e o riff, né? Uhum. E jogou o gravador de lado, ele conta. E o resto que se ouve é um monte de ronco meu que ele não desligou. Deixou ligado e aí foi. Deixou ligado. Então teve o riffzinho e o ronco dele. E isso acontece direto de eu estar meio dormindo, meio acordado, de vir uma música, mas muito, isso acontece muito. E aí às vezes vem com um pedacinho da letra, né? Uhum. E aí eu falo, bom, então a música agora, a letra, o assunto vai vir por causa disso, em cima desse pedacinho de letra. E às vezes é um pedacinho ridículo. A música, que depois até eu vou cantar um pedaço aqui, que eu estou gravando lá agora, o terceiro disco, é Yes I Do. Eu acordei com esse refrão na cabeça. Yes I do, yes I do, yes I do, yes I do. Nessa quase eu descartei, porque aí eu saí pra caminhar, yes I do, yes I do, yes I do. Eu falei, meu, yes I do, eu não põe em português, porque yes I do. Então quem me soprou em inglês. Soprou errado. Soprou em Não era pra inglês. você, não. Yes I do, tá bom, então, yes I do, não sei quem ficou e tal. Aí eu fiz em função desse yes I do, aí veio toda a letra, né? Então é esse o processo e é muito parecido. Eu pensei que fosse uma coisa muito particular, né? É quando você está dormindo, quando você está assim, quando está assado e tal. Mas não, tem essas inspirações que vêm do nada mesmo, é bacana porque você está com música o tempo todo e tal. Não chega a ser uma tara, não é isso não, minha vida é em função da... Não é isso, eu gosto de futebol, eu gosto de tomar cerveja, gosto de encontro gosto de ver futebol, gosto de jogar futebol. Gosto de mil outras coisas, mas assim, a gente sempre tá com música na cabeça, né? Você sempre tá com porque música. É o seu dia a dia, né? Não tem muito como fugir. Então não chega a ser uma tara, minha vida é música. Não é isso também, não chega a ser isso. Eu amo o que faço, amo música e tal, gosto de ouvir, gosto de fazer, gosto de tocar, gosto de cantar, mas essa coisa de vir pedaços de melodia acontece bastante, então você tem que estar aberto para isso daí, né? Então às vezes um barulho, aí é meio Hermeto Pascoal, né? Ele arrasta a mesa e já dá um som e tal. Então Hermeto Pascoal, o próprio Tom Zé, né? Que tudo é música e tal. E às vezes eu tenho um pouco isso. Teve uma vez que tava o limpador de para-brisa ali. E já saiu uma música lá. Teve uma vez que eu tive insônia e eu tava no meio do mato, lá nesses hotéis fazenda, assim, né? Eu ia ser mestre de cerimônia lá de um casamento. E aí, tive insônia. E foi até de manhã essa insônia e tinha muito melro. E o melro é o pássaro preto, né? Sim. Blackbird. E aí, e lá era... Pam pam param, tam tam taram, tam tam taram, tam tam taram, tam tam taram, tam tam taram. Eu falei, puta, para que senão eu não vou dormir. E aquilo ficou pam pam param, tam tam taram. Aí veio.
Aí eu fiz uma música que se chama Melro. Mas só que só tem esse... E já tinha Blackbird, né? Eu falei Melro, né? Não, mas aí é uma música que nem fala, é uma brincadeira com palavras e tal, mas aí também veio, né? Então é muito gostoso isso, essa coisa da criatividade. Tipo, se você me contar uma história boa, eu escrevo contos também, né? Não lancei nada ainda, mas escrevo, gosto. Tenho material até para lançar livro, mas vou fazer outras coisas com isso depois. Então, adoro escrever histórias. Se você me contar uma história boa, principalmente de relações amorosas e tal, meu irmão, eu vou falar, fica tranquilo. Que vai acontecer alguma coisa daí. Que eu vou mudar o nome e a história no meio do caminho ela vai ter outro destino, né? Então você acaba aproveitando também, entendeu? Então, pra mim, essa coisa de criar é o tempo todo, é muito gostoso, é muito bom. Eu gosto de criar, né? Entendi. Você se considera mais compositor, mais letrista, mais escritor? Tem alguma coisa que te destaca mais? Ou você se sente mais confortável, tem mais prazer em fazer? O prazer é o mesmo. Prazer é claro que a coisa do escritor, você tá ali, é um trabalho solitário, você às vezes não tem o retorno daquilo que você fez, né? A pessoa vai ler e tal. Então da música, você se apresentar, ter, né, o aplauso, ter essa troca, ela é mais interessante, mas o prazer na hora de criação é o mesmo. É o prazer no processo. No processo, no resultado não. No processo, o meu prazer, compondo uma melodia, compondo uma letra. Embora eu tenha parceiros, mas eu faço música e letra. E quando eu estou escrevendo, o prazer que eu termino e... Porra, isso ficou legal. O prazer é o mesmo. O prazer é... E o mais gostoso, sabe o que é? Quando você deixa aquilo de lado, deixa aí. Esquece um pouco, aí você vai ou ouvir ou ler de novo. Como se você não tivesse escrito. Como se você não tivesse feito. Aí você lê, aí você gosta e curte, dá até... isso realmente ficou bom. Então é uma prova, né? Mas o prazer na criação, no processo, é o mesmo. É o mesmo. Legal. E me fala uma coisa, bom, você falou que você foi autodidata na questão do violão. Na parte do canto, você chegou a fazer aula ou também foi meio que inato? Não, foi coisa da igreja mesmo. Da igreja. Da igreja. Porque essa música... É do exército americano, né? Exército americano mesmo, né? Então, o Inário Batista, ele pega um monte de músicas tradicionais, antigas e tal, e coloca uma letra de temas religiosos e tal, né? Essa é uma delas, né? Que é Vencendo Vem Jesus, glória, glória. E o original não tem nada a ver com religião, mas eles pegaram e colocaram. O Elvis canta isso lindamente. Que teve o meu começo foi igual ao do Elvis Presley. Dele também foi na igreja, Igreja Batista, né? O americano de uma maneira geral tem essa formação, né? Tem. Então nesse ponto aí eu sou parecido com o Elvis. Começamos na igreja também, começou né? na igreja, começou requebrando, só que não foi como Elvis, foi como Ney Matogrosso, exatamente. E aí Mãe Batista ali e tal, um negócio assim, cara, e tudo era pecado, terrível isso, terrível, né? Então acho que... Imagina que você devia dar meio que um nó na cabeça, né? Por isso que com 14 anos eu falei, não, nada é pecado, vamos à merda, eu vou fazer o que eu bem entender. Aí foi quando você deu o seu grito de independência. Foi. Aí eu me enchi o saco disso tudo, porque esse negócio... Aí você parou de frequentar a igreja. Parei de frequentar a igreja. E aí como é que você deu continuidade à parte musical? Aí você começou a tocar em bar ou ainda não? Comecei a tocar em bar com 17 anos de idade. Era ilegal, né? Não pode. Sim. Pode, né? 17 anos. Era de menor. Eu era de menor. Comecei cedo e era... Pô, foi muito legal. Foi uma fase bacana porque... Então dos 14 aos 17 você ficou meio que se preparando. Tocando todo santo de violão e outras coisas também, né? Sim. Mas é da idade, né? É da idade. Mas
Mas você já tinha essa ideia de tocar em bar ou... Já, não. Na verdade, o que eu queria, e aí é que eu estou me devendo hoje, eu queria... É que mudou também, né, Mal, o processo. Hoje não tem mais a estrutura de gravadora, como tinha antes e tal. Porque a gravadora era gravadora, distribuidora, tinha contratos... A gente pegava um colo, mas arrancava a palma. Arrancava um dinheiro, mas é que tá. Eu acho que, embora houvesse muita reclamação de vários artistas e tal, eu acho que tinha um retorno interessante para eles também. Desde que o trabalho fosse realmente feito e que você tivesse consciente daquilo que você estava assinando, porque o que eu percebo de uma maneira geral era que assim, eles estão me dando dinheiro, né? Porque é o lado todo glamourizado da coisa. A gravadora me encontrou, me bancou e aí eu fiz sucesso. Mais ou menos, Tem né? várias histórias. Sim. Cada história é uma, mas eu acho assim, é claro que teve muita gente de gravadora que ganhou muito dinheiro, mais dinheiro do que o artista. Mas aí pensa o seguinte, Mal, eu acho que e tem assim, artistas que eu tenho maior admiração, que reclamavam muito disso. Tim Maia é um deles, né? Tanto é que ele criou a gravadora dele e tal, tudo mais, a Vitória Regia, né? Sim. Não, Seroma. Vitória Regia era a Era a banda, né? banda. Seroma, Sebastião Rodrigues Maia, né? Seroma. E assim, claro que não foi a mesma coisa. Porque é difícil. Esse trabalho comercial, ele é difícil. Então assim, e eu não gosto de fazer. Eu não gosto. Então eu sempre imaginei o seguinte: eu vou chegar com uma fita cassete lá na gravadora, eu vou mostrar e eu espero que eles gostem. E aí vai, né? Isso, né? Não foi isso que aconteceu. E, enfim, protelei. E mesmo que eu não tivesse chegado e tal, o que eu fazia e o que eu faço, embora eu goste muito, mas não era novo, não era revolucionário, não era. E a gravadora sempre quer isso, né? Quer dizer, o cara que está vendendo, né? Do comercial, o empresário, ele tem aquela coisa e tal. Então, embora as pessoas gostem, algumas pessoas que têm gostado disso naturalmente do meu trabalho, mas não tem esse, nossa, revolucionário. Como foi o João Gilberto com a Bossa Nova, como foi o Chuck Berry com o rock and roll, com o twist, né? Coisa da dança, do tocar, a guitarra, aquele negócio todo. Enfim, vários outros estilos, né? O jazz com Louis Armstrong e alguns outros estilos que vieram depois, né? E mesmo o rock você tem um monte de variantes aí, né? Pois é, o rock pra mim, hoje, por exemplo, o rock pra mim continua sendo uma coisa jovial e moderna. Eternamente. Forever young. Uhum. E hoje, essa geração mais nova, pra geração mais nova, pra maioria, o rock é coisa de velho, é uma coisa empoeirada. Não é! Eu tenho isso em casa, eu sei como é que é. Porra, tá errado isso. Não é. Mas é a percepção, né? Porque, querendo ou não, rock não é mainstream. Então a gente já começa a dar... Deixou de ser! Deixou de ser. Quando é que ia imaginar isso? Mal, imagina a gente falando isso, década de 70, 80, e falar assim, o rock vai sair de moda. Porque tudo bem, tipo, quando você fala de bossa nova, de jazz, houve ali um ápice e tal, né? Mas o rock começou ali nos 50, né? Sim. Jerry Lewis, Chuck Berry, né? O Elvis Presley, Bill Haley. Aí depois Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, começo de 70 AC/DC, Queen, e nos 80 ainda você escutava essa turma toda e gostava da turma toda e apareceram bandas novas, nos 90 apareceram. E de repente... E aí foi só... Então, quantos anos continuou aparecendo? A gente tá falando de ritmo, de rock, né? É heavy metal, é rock, não importa. Sim. Não importa, é rock and roll. Não. E aí, você... final da década de 50 até 2000 e... foram 60 anos, é isso? 50, 60 anos, Por aí, praticamente. por aí. O rock ali, no
máximo. Vai ter concerto de rock. Meu, não pode ser uma salinha. Tem que ser estádio, tem que ser aquela, né? E mesmo hoje, festival de rock ainda enche. Pois é. Ok, sim, tem público. Estamos vivos, né? Sim. Pra ir e tal, e assistir, ver lá, mas você vê que o público já, né? Porque se você for pensar em banda mainstream hoje, a gente tem o quê? Metallica, que virou pop, né? No sentido de Mas eles surgiram quando? Então, na década de 80. A gente tem o Foo Fighters, que é mais novo, e tem algumas bandas um pouco mais modernas, vamos chamar assim. Mas de uma maneira geral, a gente está numa fase meio decadente. E por falar em música, vamos puxar a segunda música? Segunda música que não tem nada a ver com rock and roll. Mas com o programa musical a gente tem que apresentar Exatamente. Do segundo disco. Tem até um videoclipe. Procurem lá no YouTube, Oswaldo Bosba, Pela Marginal. A gente vai colocar o link na descrição também. Então Pela Marginal. Pela Marginal, Oswaldo Bosba, aqui nas trincheiras do rock. O trânsito é caótico, difícil suportar. Uma síncope neurótica está prestes a aflorar. Está quase acabando pra ajudar a bateria do meu celular. A síndrome do pânico agora me ataca. Claustrofóbico hermético, tal qual sardinha em lata. A gente está aqui hoje para apresentar o nosso novo patrocinador, que é a SP Clean, que é a empresa que a Tamires representa. Fala um pouco da empresa pra gente. Sim, a SP Clean é uma empresa especializada na comercialização e produção de tapetes funcionais da linha Itibã e Capacho Flipper de coco. Atualmente ela está no mercado há 20 anos. Pra vocês terem uma ideia, esse tapete a gente mandou mais ou menos a ideia, né, como se fosse uma camuflagem, e aí a partir daí eles desenvolveram. E também é legal porque quem tiver interesse em desenvolver, seja para a sua empresa ou de repente quer fazer um brasão de família, que isso também acontece, né? Isso. É só entrar em contato com eles. Como que o pessoal entra em contato com vocês? É pelo telefone ou WhatsApp, que é o mesmo número, DDD 11 2576 1097, ou pelo e-mail, vendas@spclean.com.br, ou pelas redes sociais, tanto Facebook e Instagram, @spclean.tapetes. Bom, então pessoal, quem precisar, quem tiver interesse, pode entrar em contato direto com a Tamires. Quando você ligar, você fala assim, eu quero falar com a Tamires, ela vai atender vocês. E se o produto não fosse bom, a gente não estaria trazendo como nosso parceiro. Então, entre em contato com eles e pode falar assim, vim nas trincheiras do rock. Bom, guerreiros, de volta com o Oswaldo para a nossa última parte. Você lançou 2 CDs, é isso? 2. O primeiro em 2009. Isso. E o segundo em 2011. 2011. E você está preparando o terceiro. Estou preparando o terceiro, que deveria se chamar Elefante, porque está sendo um parto de elefante. Uma gestação absurda. Então, baleia demora mais. Então vai se chamar Baleia, vai se chamar Mobb Dick. Espero não ter problemas com Led Zeppelin. É perigoso, nos dias de hoje. Pois é, não, mas... Bom, até eles foram acusados mas eles plagiam também, então tá tudo certo. Não plagiaram não. Aquilo lá, eu ouvi o negócio lá da introdução de Stairway to Heaven, né? Sim. Não foi plágio, você achou que foi? Não, eu achei assim, bem parecido. Aquilo lá é uma sequência harmônica... Não tô assim puxando o saco. É Aquarius, não é o nome da música ou da banda? Eu ouvi sim, quando saiu isso, eu ouvi e eu fui atrás, né? Deixa eu ver esse negócio. Deixa eu ver isso. Eu falei, nada a ver. Tem uma música do Vinícius de Moraes com o Toquinho e outro compositor que agora, sacanagem eu não lembrar. Chama-se O Velho e a Flor, que é praticamente a mesma coisa. Começa ali no Lá menor, aí vem pro Sol sustenido, uma sequência harmônica linda. Tem várias músicas com os céus e mares, eu andei, vi um poeta e vi um rei. Mas tem um outro também, tem o da Vanusa com o Black Sabbath. Qual que é? Putz, deixa eu lembrar a música. Mas assim, a introdução é exatamente igual. Mas quem fez primeiro? A Vanusa.
Mas depois, pessoal, pesquisa aí, Vanusa Black Sabbath, que vocês vão entender o que eu tô falando. Pô, é bom saber, eu gosto dessas histórias, eu não sabia não. O que tem oficialmente é o Rod Stewart, né? É a Saba Glory Saba. E como é que é o da Vanusa? Meu, é igualzinho. É igualzinho. É? Escuta. Então, mas isso às vezes acontece, mas aí tem a coisa dos direitos e tal, né? A única coisa que eu sei realmente que pegou e que ganhou foi o Jorge Ben com o Rod Stewart, né? Aí é muita coisa, né? Sim. Ficou igual, aí não teve. Aí não tinha então, como. mas se eu vou partir para essa linha, tem o lance lá do Vanilla Ice, né? Que sampleou o Queen junto com o Bowie. Só que aí, você sabe como é que terminou essa história? Não, eu sei que eles se queimaram, né? Não, então eles processaram. Aí o que o Vanilla Ice fez? Ele comprou os direitos da música original. A música original é dele agora, porque era mais barato do que ele pagar o processo. Meu Deus do céu. Então ele fez o que o Michael Jackson fez com os Beatles, né? É a mesma coisa. Olha, pois é, mas bom, você vê que a gente vai criando raiz, porque a gente é parla, né, Belo? Sim, sim. Mas, não, eu tava falando lá, meu disco devia se chamar o Moby Dick, né? Não é que faz tempo aí algumas coisas aconteceram nesse ínterim aí, mas eu comecei a gravar esse terceiro disco já faz 3 anos e tá até agora aí, tem algumas coisas pra fazer, tem música que tá praticamente pronta já, editada e tal, mas você já tem a estrutura do disco definida? Tenho, já tá praticamente pronto, mas é engraçado assim, eu tô com o maior tesão de lançar, gosto das músicas e tal, mas é interessante isso. Quer fazer, faz direito. Não é só isso, de fazer direito sim, eu tenho, principalmente com as minhas coisas ali, tem uma crítica muito grande, né? Então o maior crítico meu sou eu mesmo, presto bastante atenção, então não é na mesma proporção que eu gosto das coisas que eu faço, eu também tenho uma crítica quando não fica bacana, então quando eu me elogio não é nada, não é nenhum narcisismo, e quando eu me critico não é eu me degradando, já ia falar outra, degradando, não é nada disso, é coisa assim que eu ouço, né, e tem uma crítica bacana, ou positiva ou negativa. Mas é assim, quando eu falei dessa história, tem um amigo meu que escreve também, é jornalista, escreve. Ele fala do Jorge Luis Borges, né? O escritor argentino. Diz que ele escrevia e lançava, porque se você não lança, aquilo que você está fazendo é o que você tem para aquele momento. É datado. É daquilo, claro que pode ser para sempre, mas eu digo, eu não estou mais pensando isso que eu escrevi hoje, eu não estou... Sim, mas você registrou. Sim. E está tudo certo. Naquele momento isso fazia sentido, hoje pode não fazer mais. Pode não fazer tanto. Esses 2 primeiros discos, por exemplo, eu gosto muito, mas eu já estou num outro momento meu, como compositor, como intérprete, como instrumentista. E aí, poxa, eu ia falar do terceiro, né? Adoro, tá bacana, tá muito legal, mas aí é duro isso, porque eu já tenho novas composições que eu gostei muito, mas eu já queria lançar e tal, enfim. Então eu acho que o que eu quero fazer logo, é claro que ainda teve a pandemia, né? Sim, ajudou a atrapalhar. Ajudou a atrapalhar, teve mais isso. Teve outras coisas minhas, pessoais, e depois, quando eu ia retomar no ano passado, aconteceu isso. Então eu falei, então para mesmo, né? E agora eu até poderia, mas, não tem como lançar, ainda tem essas restrições de show, disso, daquilo. Tem que começar às 6 para terminar às 9. Porra, não dá. Estamos sem fazer evento, naturalmente, né? Então, assim, pro meio musical a pandemia foi terrível, né? Sim. A gente conhece pessoas aí que... ficaram... aquela coisa, né? Pro cara que vive único exclusivamente de música... Complicou. Não, tô falando, não que não tenha, muito pelo contrário, tô falando que atingiu sim, foi uma coisa bem desagradável, mas assim, houve outras pessoas que, sei lá, um holding, não tem show, holding, o que ele vai fazer? Holding, né? O pessoal da técnica, né? E aí, o engenheiro de som e tal, ele só... Então realmente ficou bem complicado.
Então assim, o meu momento já é outro, né? Mas eu vou lançar, então eu quero terminar logo, espero que todos tomem a vacina, que estejam imunizados, que acabem as restrições e que a gente possa logo fazer o show desse disco. E eu já quero lançar o outro logo, porque eu já tenho material para lançar o quarto, entendeu? E é até importante falar pro pessoal de hoje que é assim, o pessoal está acostumado com singles, né? O disco tem uma questão de ter um conceito, tem toda uma estrutura, tem começo, meio e fim. Hoje não mais, mas você tinha o lado A e o lado B, que tinha porquê, né? Pois é, eu acho isso... Eu adoro essa modernidade de a gente ouvir todas as músicas, as plataformas, no celular, né? Quer dizer, o celular tá ali, você já vai ouvir tudo e... Os LPs eram grandes, você tinha que tirar e colocar. Tinha arte, tem todo um trabalho. Mas assim, então, como tudo na vida, né, Mal? Ônus e bônus, né? Sim. Então, o ônus da coisa de não haver disco é esse. Eu sempre gostei de saber quem tocou o baixo, quem produziu, que voz é aquela lá que a gente não conhece, o vocal, né? O back vocal e tal. Eu sempre gostei de saber, sempre li os encartes, né? E sobre o tempo do LP, naturalmente. Sim. Aí vieram... Veio o CD que é mais ou menos a mesma linha. Veio o CD, mas ali não é a mesma coisa, aquela arte. Sim, a arte diminuiu, mas em compensação você tinha o livrinho, Tá às vezes lá o era até livrinho. mais completo. Tá lá o livrinho, você vai ver, tá tudo certo. Não tem... Mas assim, hoje, a coisa do disco, do disco assim, desse trabalho, né? Não sei como é que a gente vai chamar hoje. Acho que pode continuar chamando de disco, né? De disco. O disco, eu acho que ele é importante e tem isso que você acabou de falar mesmo, a história. O começo, meio e fim, tem isso. O conceito, os arranjos e tal. E eu poderia fazer isso, eu já tenho material para fazer single. Pensei em fazer, mas na verdade não sei como vai ser. Então possivelmente sejam todas as músicas, ou se não lançar 2 em 2, enfim. Não tenho a menor ideia, porque como eu falei, essa parte comercial não é a minha. Eu não quero fazer isso, entendeu? Eu não quero. Eu quero só dar pitaco. De repente contratar alguém que fale, eu acho legal assim, e eu concordar ou não. Não dizer amém também, Sim, mas né? também faz parte, né? Mas assim, não gosto de fazer. Não gosto. Não quero fazer. Dá preguiça. Não é Então o que você imagina, por exemplo, nesse lançamento é você trabalhar a mídia física e também as plataformas ou não? Não, plataforma sim, com certeza. Mas assim, não eu, Oswaldo, fazer isso tudo. Eu tenho uma pessoa, ó, como é que faz isso aqui? É assim, então lança aí Spotify, Deezer, agora tem o Amazon Music e tal, né, e outros. Vambora, vamos colocar em todas as plataformas. Vamos disseminar. Mas não sou eu que vou fazer lá no meu computador e tal. Não Entendi. Não, já tentei fazer isso, mas juro, não é a minha. Não tenho competência, nem vontade, nem tesão, nada. Então assim, tem que passar para outras pessoas fazerem. Sim. E essa divulgação de show e etc. também eu espero que outras pessoas façam, que eu tenha parceiros para... Espero não, vou ter parceiros para isso também, né? Parceiros, enfim, pagar para isso, né? Nada é de graça, eu acho que isso daí é até importante você falar, porque de uma maneira geral, o que acontece? O músico se considera independente. E, na verdade, ninguém é independente, né? O que eu faço, a gente é interdependente. Porque eu também penso o seguinte, se você vai fazer tudo, você não vai fazer nada direito. Exato. Quem faz tudo não faz nada, exatamente, irmão. Você tem razão, é isso mesmo. E aí é importante você ter realmente, mas assim, você gerenciar essa coisa, porque você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, e você vai ter pessoas ou empresas que vão fazer isso para você. Exato. É que o que a gente estava falando, a forma mudou porque antes eu estou falando entre aspas gravadora porque não era apenas... Na verdade tinha gravadora que nem estúdio tinha gravou no Mosh, né? O Mosh que era... Sim. Ainda existe, né? Existe. Fodão e tal.
E não era de nenhuma gravadora, era Estúdio X. Então, quando se fala de gravadora, não necessariamente tinha o estúdio, não gravava. Ela era responsável por tudo, por toda a divulgação, distribuição e gravação, não necessariamente no seu espaço físico e empresarial, não, podia ser em outro lugar, como a gente falou há pouco, né? Mas então, hoje há várias formas, né? Sim. Há várias formas. E eu não tenho essa vontade, essa capacidade, não é só vontade, não, capacidade de, deixa eu ver como é. Porra, não mesmo, porque a gente estava falando aí do Tim Maia, né? Eu tenho certeza que ele ganhou muito mais dinheiro quando ele estava numa gravadora do que quando ele teve o trabalho dele independente, como você está falando. Não é totalmente dependente, você sempre vai precisar de outra pessoa, não tem como, não tem. Né? Mas o que acabava acontecendo muitas vezes, e aí você viveu isso mais de perto, mas eu entendo que, por exemplo, muitas vezes o que acontecia? Quando você entrava para a gravadora, teoricamente você perdia o controle daquilo. Passava a ser da gravadora. Aí é que está. Então, agora você entrou num ponto que eu acho que aí sim é a polêmica maior. Porque a gravadora ganhava muito dinheiro, sim, ganhava, mas o artista também ganhava. Então todo mundo ganhava. Na verdade é que... Ganha tá valendo. Sabe quem não ganhava? Quem tinha que comprar disco era caro pra caramba. Sim. Era muito caro. Então realmente LP sempre... LP, aniversário de não sei o que, compra um LP. Era chique você dar um LP. Sim. Né? Era caro, era presença, né? Até no começo o CD também era, depois passou assim, puta, CD, né? De presente, né? Então, não é mais a mesma coisa. Né? Não, agora dá um DVD, DVD. Então, Blu-ray. Blu-ray. Então tudo isso daí acabou se simplificando devido às tecnologias novas e tal. Mas o LP era um produto caro, né, irmão? Era muito caro, era caro para se produzir, caro para se fazer. Portanto, tudo então, muito, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, olha, tá aqui o contrato, você tem que gravar, o cara viu, o produtor viu e falou, porra, esse é o cara, então vamos lá. Quantos discos vai ser com ele? Vai ser tanto, ele tem que dar quanta música? Tanta, ele vai ganhar tanto e não sei o que e tal. Porra, o cara ganhava dinheiro pra caramba, meu irmão. Era muito dinheiro. Dinheiro de, assim, comprar apartamento, carrão e tudo. E ainda ganhava dinheiro na venda, né? Não era, tinha um contrato, né? De venda de disco. Então, quer dizer, era muito dinheiro. Tinha uma antecipação no começo e aí depois isso ia sendo abatido das rendas futuras. Exato. Então, realmente era um bom dinheiro. Vender disco era uma boa. Ter contrato com gravadora era uma boa, era rentável, era maravilhoso. No começo você ganhava até mais do que no show efetivamente, né? Depois é que acabou virando. Virou porque as pessoas passaram a ouvir de outra forma, né? Sim. E aí você passou a não comprar tanto disco, a margem era menor, começou a baratear tudo, né? Como a gente tá falando. Barateou tudo. Então, quer Mas dizer... em contrapartida também isso você conseguiu pulverizar. Essa é a vantagem, mas aí tem que pulverizar pra caramba também, né? Então, ônus e bônus. Né? Mas assim, então a gravadora, ela, te dei o dinheiro, te dei divulgação e tal, não sei o que, aí você chegava lá com um trabalho novo. E o pessoal de MPB talvez sofresse mais com isso, né? Porque às vezes tinha uma coisa mais tradicional, mais caretinha, né? E aí, década de 70, de repente, um negócio mais agitado, os produtores queriam e tal, aí o cara falava, escuta, não dá pra coisa ficar mais simples aqui? Falava, porra, mas ficou tão bonito. Ele falou, tá bom, mas tem que ser popular, porra. As pessoas têm que gostar, tem que vender disco, você tá pensando... Porque tinha a pressão de todo mundo. Todo mundo era pressionado. Então o cara que tava pressionando isso daqui, ele tinha pressão do presidente, tinha pressão do presidente internacional, enfim, era uma chegar no artista já vinha de lá de cima. Exato, o cara que estava te pressionando também era pressionado, então tinha que o quê? Tinha que vender, tinha que fazer business. Então, music business. Então o cara vai falar,
Pô, mas o meu trabalho tá tão bonito. Tá, mano, é popular. Então, aí é que o bicho pegava. Aí é que o bicho pegava porque o cara tinha que fazer uma coisa do modo como o produtor determinar. Falou, ó, é assim que tem que ser, é assim que vai ser. E ponto final. Aí é que era a briga. Aí o cara perdia o tesão, embora ele estivesse ganhando dinheiro, mas fala, pô, o idealizador, né? Fala, o cara que tem os ideais, é a minha música e tal. Puta, não é. Então, é um problema, sempre vai haver. Então, embora seja muito gostoso trabalhar, mas como eu digo, bastidores não são flores. Sim. Você está se apresentando, você fazendo, isso tudo é maravilhoso, mas esse lado aí tem seus prós e contras. Prós e contras, tem seus dilemas, seus problemas, né? Sim. Então, mas é assim, independentemente do que aconteça, Mal, eu dou muito valor para quem alcança o sucesso, mesmo que eu não goste da música, porque não importa. Se você alcançou o sucesso porque, pô, você fez muita coisa. Ralou bastante, né? Fez muita coisa. Tem um monte de porcaria aí fazendo sucesso, mas assim, Tem. a pessoa, ela teve ali a sua capacidade, a sua força de vontade, a sua competência, teve... Infelizmente hoje tem muita coisa... Eu não sei se nós estamos ficando velhos, mas assim, tem tanta porcaria... Fala português, claro. Eu não sei, eu acho que na década de 70, por exemplo, eu sempre falo isso, o ruim era bom. Isso daí era cafona, era um cafona maravilhoso, bom de ouvir, então, legal. Mas se você pegar mesmo o pop, por exemplo, né? Puta, que você compara um Duran Duran, por exemplo, com o que você tem hoje. Então, o que eu digo é assim, quando você faz a comparação do que é bom ou não, ok, então vamos lá, a gente vai pegar uma banda da década de 60, então Led Zeppelin, Tá. ok, Led Zeppelin. Aí você vai pegar uma banda agora que surgiu na década de 2000, né? Qual é melhor? Eu não sei nem que banda é essa de 2000. Tá, mas vamos falar do Foo Fighters, que é a mais conhecida. Não é melhor do que Led Zeppelin, não é melhor do que Rolling Stones, não é melhor do que Beatles, não é melhor do que Queen, não é. Então quando você passa isso pra música popular brasileira... Nova música popular. Pois é, você vê agora até, o que hoje é música... O que é a música popular brasileira? Já não é mais uma unanimidade, hoje tem o popular e o popularesco. Pois é, rapaz. Eu acho difícil hoje você dar uma nomenclatura para isso tudo, porque por exemplo, tá falando, nova MPB, enfim, eu mesmo não sei, embora me considere diretamente envolvido. que eu faço música popular brasileira, mas eu digo, eu faço o clássico da música popular brasileira. Quando se fala de clássico, você vai falar desde Tom Jobim até Gilberto Gil, Chico Buarque, né? Então, assim, quando você fala da música popular brasileira, então novos nomes surgiram, né? Então, sei lá, fizeram sucesso, fazem sucesso. Lenine, Jorge Vercillo, Chico César, Zé Cabaleiro, então, esses, né? Aí tem as cantoras todas, né? Então, vamos lá, Zélia Duncan, qual mais? São vários. Bom, enfim, né? A Roberta Sá, né? Então tem um monte de gente boa aí, bacana, não tô menosprezando, é que agora me fugiu a memória mesmo, porque eu fui casado com uma cantora, aí teve um dia que ela falou assim pra mim, que cantora que você gosta? Eu falei, das negras americanas. Então quando você vai falar Billie Holiday, Sim. Ella Fitzgerald, Saravô e tal, eu adoro os trabalhos das cantoras brasileiras e tal, mas assim, eu moro lá nas negras americanas, né? Que na verdade acabou sendo a base de tudo, né? Pois é, mas é uma questão de gosto mesmo, mas gosto muito desse pessoal também. Não estou de maneira nenhuma menosprezando, de maneira nenhuma, não é isso, ao contrário. Mas enfim, vamos falar dessa turma nova, Mal. Lenine, Zé Cabaleiro, né? Tá, então nós vamos comparar. Quem é melhor, o Lenine ou o Chico Buarque? Chico Buarque.
Quem é melhor, o Chico César ou o Caetano Veloso? Acho que é o Caetano Veloso. Quem é melhor, o Jorge Versilo ou O Djavan, que é a o comparação que eles Djavan? fazem. Eu acho que é o Djavan. Quem é melhor, o Zé Cabaleiro ou o Gilberto Gil? Eu acho que é o Gilberto Gil. Então, não tem comparação da intensidade, da qualidade do trabalho desses caras todos, né? Com esses nomes. Não tem, assim, minha opinião, como crítico musical. Não é crítico musical, como músico, e, enfim, como crítico Porque também. não, mas você tem uma base técnica para poder avaliar melhor. E aí é uma questão do próprio gosto também. Então eu acho assim, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. No rock and roll, a mesma coisa. Não dá pra comparar. Não dá. Então, o que se fazia na década de 50, 60, 70, 80, 70, vai. Eu tô sendo 80, já começou a coisa... Embora o movimento aqui de rock brasileiro tenha sido interessante, bacana, foi legal, mas parou, meu. Mas a comparação que o pessoal faz, até nas outras conversas que a gente já teve aqui, é que é meio que um consenso, pelo menos no rock, o pessoal dos instrumentistas, tecnicamente eles são tão bons quanto ou até melhores, até pelo fato da tecnologia que existe hoje. Só que o cara aprendeu a tocar o que o ídolo dele tocava. Então ele aprende copiando e não se desenvolvendo. Que é aquela velha história, né? Você tem determinado software que você sabe como ele funciona. Tá, e aí, o que você faz com ele? A técnica pela técnica não quer dizer muita coisa. Eu vou ser polêmico, vai. Sem medo de ser feliz, eu vou ser polêmico. Maurício, pega um disco dessas bandas aí, seja lá, do AC/DC. Pega o primeiro disco do AC/DC. E pega um disco de qualquer banda brasileira gravada no começo dos anos 2000, 2010 ou no ano passado. A gente está falando de AC/DC década de 70. Sim. Então nós estamos falando de quase 50 anos depois, né? 50 anos depois, né? A gente está falando da Austrália que nem uma meca do rock. Pega a gravação desse DC Sim. e pega a gravação de qualquer banda agora, né? Brasileira. O equipamento que essa banda brasileira está usando, ele é mais moderno do que... Sim. Então aí você pega a gravação e me diz qual que é melhor. Ou seja, vai muito além. Entende? Então, muito além. Vai muito mas além. é até um comparativo que eu faço, por exemplo, com o futebol. Quando a molecada começou a jogar na várzea, ela tinha toda a dificuldade. Jogava descalço, tinha pedra, bola murcha, o cacete. Quando você pega esse moleque que aprendeu a jogar desse jeito e dá condições para ele tem toda a base. Sim. Coisa que hoje, por exemplo, com toda a infraestrutura que os clubes têm de formação, coisa e tal, você não consegue ter jogadores que você tinha com a mesma qualidade técnica. Por quê? É a dificuldade que forja? A dificuldade forja, isso com certeza. Mas, bom, a análise é mais complexa, né? Sim, Mas sim, essa coisa do raiz, né? Hoje raiz e tal, gente... Nós somos raiz, né? Sim, lógico. Realmente é bacana, a gente aprende muito. Na crise, na dificuldade se cresce. Sim. Né? Então quando você fala assim, o mimo e tal, não é uma coisa boa. Carinho é uma coisa, mimo é outra, né? Sim. Então quando você mima, quando você... Não vai. Então Você talvez aprende seja isso também. ou pelo amor ou pela dor, né? Exato. Então eu acho que... não dá para comparar a qualidade, entendeu? E aí eu não estou falando nem de tecnologia, porque a tecnologia recente, óbvio que é melhor. Mas aí eu acho que é o cuidado que se tem, entendeu? Então, por mais brasileiro que eu seja e que goste das coisas brasileiras, faça música brasileira e tal, eu tenho essa crítica, essa coisa do americano, do inglês. O inglês, ele, né? Trabalha muito bem as bandas todas, embora tenham sofrido influência do blues americano e tal, eles foram beber dessa fonte, né? Eric Clapton, Rolling Stones e tal.
Esse contato para fazer sucesso, eles tinham que entrar no mercado americano. Pois é, mas eles tinham essa influência mesmo, né? Então tinha coisa lá da negritude que estava na América, não estava na Europa, Sim. né? Mas aí eu falo assim, a forma de produção inglesa principalmente, americana também, não tem comparação. Então tem ali uma qualidade, um cuidado que não é nem de equipamento, mas Tudo. é de tudo. É todo o contexto ali envolvido. Isso é fato. Tem um peso. Você escuta um contrabaixo de uma banda inglesa e vai escutar um contrabaixo aqui de uma banda que gravou. Meu irmão, dá raiva. A guitarra aí, sabe? É tudo, não é menosprezar de maneira nenhuma. Sim. Mas é diferente. Existe ali uma dedicação diferente da que tem aqui no Brasil. Entendi. Isso é fato. Bom, e falando de lançamento, né, de coisas novas, vamos fazer um lançamento? Yes, I do. Yes, I do com vocês, nas trincheiras do rock. Para abordar ele tomou mais uma dose e foi rumo aos olhos seus e disse a ela: Hi, I do love Scott, do you? De pronto ela respondeu: Yes I do, yes I do, yes I do. Nosso convidado de hoje, além de ser meu cunhado, foi meu companheiro na época do quartel, que é o Celso. Servimos juntos. Servimos juntos. Também tem uma história que eu peguei como motorista. Toda vez tem um grupo, isso aí não é só, acho que não é só de São Paulo, todo grupo pega para ir para Brasília, para servir em Brasília. Para lá os Dragões da Independência, né? Dragões da Independência ou da Dragões da Independência Cavalaria. E também tem um outro lá para fazer guarda no palácio. Tem o BG lá também. Mas vem de fora, não é o pessoal de Brasília que faz isso. Aí eu fui o motorista encarregado de pegar os dois oficiais que vinham de Brasília e a gente andou para tudo que é lado. Inclusive eles queriam conhecer São Paulo, eu virei guia turístico dos dois oficiais. Foi o Cicero ainda. E aí a gente acabou criando uma amizade e aí a gente estava lá. E chegou num dia, tinha um pessoal do nosso quartel que era meio folgado. O Cameron era um deles, hein? Ele fala que hoje ele é da igreja, mas era um deles, era o Cameron. Se não tivesse ido pra igreja, talvez tivesse ido pra vala já, mas isso é só um detalhe. Mas aí a gente tava lá, né? Aí todo mundo na hora de pegar, e também tinha uns caras folgados. Chegou lá, eu me lembro que tinha um cara folgado que ele tava escrevendo, lá se alistando pra Brasília, e a gente passando lá o alistamento era dentro do nosso quartel, era um pátio reservado, e eles ficavam ali, os oficiais e os praças faziam a seleção do pessoal que ia para Brasília. E um dia a gente estava passando, eu e um grupo lá, a gente estava almoçando, a gente foi dar uma volta por lá. Aí quando eu vi umas pessoas lá, sentadas, né, ainda se alistando, e tirando tênis, folgando, tudo. E achando que estava em casa. Estava em casa. Aí na boa, eu me lembro até hoje, o Cameron foi lá e deu um chute no tênis do cara e voou. E o cara se levantou e quase ia ter uma briga ali, né? Aí mal o cara fez isso aí, né? Porque quando chegou na hora de escolher lá junto com os oficiais, a gente estava indo, eu cheguei e falei, sargento, agora não vou lembrar o nome dele, mas os oficiais lá, aqueles dali eles mereciam ir para Brasília, né? Porque, cara, eles são muito folgados. E eu tô lá, olhando 3 dias depois. Os caras foram. Não, olhando assim a lista. Aí o cara chegando, fulano e tal. Vocês não vão acreditar, cara, de choro do cara. O oficial dando aqui, o documento pra ele. Ele falou assim, você avisa sua família. Sábado a gente vai... Resumindo, você fudeu o cara. Era tipo assim, era no meio de semana, ele falou assim,
sábado a gente vai estar aqui com... Você avisa sua família e sábado a gente vai pegar o ônibus e vamos todos para Brasília. Né? Mas como é isso, velho? Como? Aí o oficial olhou para mim, olhou e falou assim, ó, soldado, o exército é ruim? Claro que não. Muito bom o exército. Né? Aí foi. O cara não fica nem vermelho. No dia, e engraçado que no sábado eu também peguei o serviço, que eu tava de plantão no sábado. Aí foi o outro, aí tudo bem, ele entrou, aí ele chegou mais calmo, já tava dentro, então ele... Já aceitou, né? Já ficou. O duro foi segurar, assim, como é pra segurar o pessoal? Tava a família que despede dali, é tipo um negócio dramático. Porque você faz a despedida, né? Que você tá indo lá pra um outro lugar. E nesse dia tava saindo com o Maxwell de dia. Ixi, mano. Aí o Maxwell chegou, não quero saber. Vocês vão pegar todo esse pessoal separados, cara. Os ônibus vão entrar aqui, eu não quero ninguém aqui passando, nem namorada, nem negócio, vamos pegar e vamos separar. Aí tudo bem, senhor, vamos lá. Não separar então. Vamos lá. Aí chegamos, fizemos um cordão. 5 soldados, né? Aí daqui a pouco os caras começam a despedir, né? Tem que ir pro ônibus. Aí começa a chamar as pessoas, aí vai os soldados, ó. Cara, mas deu uma hora. O pessoal chegou assim, tinha muita gente chorando, né? O pessoal veio pra cima, cadê que a gente... vai segurar assim. Todo mundo em cima do ônibus. Foi uma festa lá, eu sei que depois o sargento veio falar com a gente. Sargento, a gente fazer o quê? Ia dar tiro? Isso aí. Você não quer que eu repita. Já tem o dedo mole aqui, porra. É verdade. Aí foi um negócio muito cômico no dia. E a nossa saída, né? Finalmente a gente fez uma... O dia da baixa? Dia da baixa. A gente foi um dos últimos. Última aí vez. lá, você tem que ir lá, falar lá no Cambuci, que era o hospital do Exército. HG. A falar com eles e falar assim, a gente não tem nada. Uhum. Né? Aí foi eu, Cameron, Miltinho também foi. Quem mais? Acho que o Ângelo também foi motorista. Uma renda de motorista lá, tudo no micro-ônibus. Né? E o Varela, para tirar o sarro da gente, né? Falando assim, que o motorista que tinha entrado no micro-ônibus era melhor que qualquer um. Negócio. Meu. Que já era do ano seguinte, né? Do ano seguinte. Sim. Aí a gente tava lá. É? Então tá. Entramos no ônibus. Aí o ônibus na 23 de maio, assim, ó. Pra lá e pra cá. Porque a gente começou a sentar e subir de um lado e o ônibus... E o cara nessa, super nervoso. Lógico. Aí a gente foi, entrou lá e deixou a gente no HG. Né? Fizemos lá, não temos nada contra. Eu dei um chute, que a gente tinha uma mania também, né? Parece criança naquela época, mas... de dar aquele chute por debaixo da sola. O cara dá o passo a maior acelerar. E vai pro chão. E eu fiz isso aí com o meu time. Nossa. Aí quando a gente fez o HG, aí tava passando um oficial. Que beleza. Aí o oficial falou, o que é isso aqui? Não, a gente tá dando um baixo aí negócio. Mas essa brincadeira foi brincadeira? Não, ele tropeçou. Aí a gente ficou no negócio, não é porque você tá andando baixo. Se eu quiser aqui, olhar assim, se eu quiser, você fica mais uns 5 dias aqui, ou mais. Aí a gente ficou na mãe. Aí voltamos pro carro. Aí foi aquela zoeira total em cima do motorista. Eu acho que o cara não merecia, mas como o Varela falou... Culpa do Varela, né? Vamos falar a verdade. E o cara não bateu o carro. Puta merda. Aí a gente foi lá nessa iniciação, onde o Calvário vai lá ver o pilo. O que ele fez lá na viatura. Cara, aí isso aí foi foda. Né? Aí depois a gente saiu, né? Foi acho que foi no boteco. O Maurício não acabou não indo, né? Não. Mas depois a gente foi tudo pro Litoral Norte. Né? A gente pegou e foi muito show. Foi na casa do Ferreira, que eu acho que é o próximo, hein? Né? Ferreira tá vindo aí. O Ferreira que indicou a casa lá e a gente foi um baita final de semana, foi muito legal lá. A gente
Deu pra aproveitar bem, né? Sei que tem muita história, né? Não é sei que eu vou contar e ficar contando aqui. Mas a ideia básica desse quadro é exatamente isso, né? Da gente poder abrir para o pessoal que queira participar e queira contar as suas histórias, vão estar vindo aqui contar as histórias. Quem eventualmente estiver longe, quiser mandar um vídeo, manda que a gente vai organizar isso, e a ideia é que em cada programa a gente apresente, né, o causos da caserna contados pelos respectivos personagens. Então, eu agradeço você ter vindo aqui hoje, Celso, para a gente poder ter esse bate-papo, né, você poder contar essas histórias. Valeu, guerreiros! É isso aí. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Bom, Oswaldo, vamos fazer o rajado de perguntas com você. Bora! Primeira pergunta, eu não vivo sem? Amor. Isso é importante. O que te tira do sério? Burrice. É uma resposta meio que recorrente aqui, viu? Mentira do sério. É complicado. Porque com a burrice vem o mau humor, vem um monte de coisa, né? A burrice, acho que ela engloba tudo que há de ruim, os agregados, exatamente. Então você fala, o mau humor é terrível. Mas assim, acho que o mau humor vem de uma burrice, seja ela intelectual, seja ela emocional, né? Entendi. Então acho que realmente não rola. Não. Entendi. Você tem alguma superstição? Superstição? Tenho. Pô, eu acho que todas. Não, todas. Não é assim, eu não vivo em função delas, mas esses dias aí, por exemplo, eu tava na calçada, tinha uma escada, eu não passei debaixo, não. Pelo sim, pelo não, essa coisa do... acidentes, né? Não, pois é, não creio las brujas, pero que las hay, então... Mas tem algumas superstições, sim. Eu não gosto de brincar com isso, não, então... Melhor evitar. É. Mas como você tem superstição, você tem algum amuleto? Olha, não chega a ser amuleto, mas eu tenho minhas imagens, né, meus santinhos, meus orixás. O relicário. Tenho o meu relicário lá, meu altar em casa, que tem os santos ali de minha devoção, os meus chaveiros, que eu gosto muito. Todos os meus chaveiros são de São Bento. Então tem essas coisas assim, eu gosto. É uma coisa que me deixa amparado. Faz bem. Me faz bem e me ampara. Eu gosto. Ah, legal. Me fala uma viagem inesquecível. Olha, eu não sou tão viajado não, viu? Não. Viajei pouco, mas assim, as poucas viagens que eu fiz foram muito bacanas. Mas, sei lá, eu vou citar uma muito simples que eu fiz, que foi um Réveillon em Peruíbe, onde eu fiquei hospedado numa casa de um amigo que não tinha, que era apenas um quartinho, né? Uma coisa muito simples e que me fez feliz, tanto quanto se eu estivesse, sabe, no Hotel 5 Estrelas em Nova York. Então, o lance de repente não é tanto o local, mas a companhia, o momento, enfim. Exatamente. Então eu gosto de falar isso pela simplicidade que foi e pelo prazer enorme. Quer dizer, eu tava na praia, e estando na praia... Em altitude zero eu funciono melhor, é bom. Qualquer praia tá valendo. Eu gosto. E ali é muito bacana, né? Perto ali da reserva, né? Da Mata Atlântica e tal. Sim. Muito bacana. Então eu gosto. É Peruíbe, né? Peruíbe. Legal. Um medo. Altura. Altura? Tenho vertigem. Meu Deus, tenho medo de altura. Mas isso de você subir escada, você já sente ou tem que ser bem mais alto? A escada não chega a ser tanto, tem que ser mais alto. Eu posso ir muito alto desde que tenha aqui uma proteção, um parapeito bacana. Então se eu não tiver muito alto, e é um negócio, é uma fobia mesmo, é meio incontrolável, né? Eu tenho medo de altura, não gosto nem de brincar, falar, olha que eu... Não faz, eu vou embora. Tipo, você pegar um elevador do Hop Harry lá, ferrou. Eu fui uma vez, foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. Quando eu tava lá em cima, eu vi o rapaz do lado tão branco quanto eu. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui? Ele falou, eu não sei. O branco escuta seu clique. Foi horrível. Pra que brincar com isso?
Eu vou te falar, o do Beto Carreira é mais alto, tá? Então se por um acaso estiver pensando... Não vou. Deixa quieto. Deixa quieto. Melhor não. Melhor então. Um sonho. Um sonho, olha, não é que eu tenha feito assim tudo que eu quis na vida, mas quando se fala de sonho, puxa vida, eu já realizei tanta coisa. Tenho filho que era um sonho, tenho 2 filhos que era um sonho que eu sempre tive. Olha, não sei, eu acho que os meus sonhos até que foram realizados, não sei. Talvez viajar mais, né? Conhecer lugares que eu ainda não fui. Sei, acho que sim, mas não chega a ser um sonho falar, meu Deus, eu não posso morrer antes disso acontecer. Não, digamos que eu seja uma pessoa feliz e que vários sonhos foram realizados. Mas se você acha que, por exemplo, sonhar é melhor que viver? Não. Não. Viver é melhor que sonhar. Eu sei como. Viver é melhor que sonhar. Sonhar é bom. Sonhar é bom, assim. Sonhos bons. Nem todos os meus sonhos, por exemplo, são bons. Não, o contrário. A maioria dos meus sonhos são agitados, são ruins e tal. Mas eu gosto de viver. Então, eu sou uma pessoa de bem com a vida, com problemas. Como todo mundo. Sabe? Com pendências, com realizações, vamos dizer assim. Por projetos, né? Para usar correto, por projetos a se realizar, de trabalho, projetos musicais e tal. Mas gosto de viver. Então, assim, eu acho que ser feliz é uma escolha. Eu não estou criticando aqui quem tem muito problema e tal, até porque também eu os tenho e já tive mais, não é isso. Mas eu acho que a gente sempre tem que ver o lado bom. Estar vivo é uma dádiva. Estar vivo é uma dádiva. Então a condição que a gente tiver, a gente tem que viver bem. Então você me fez a primeira pergunta, não vive sem amor. Você tem que ter amor no que faz, você tem que ter amor pelos seus amigos, pela bem-amada, pela sua família, pelo seu trabalho, pela música que você toca. Aí fica tudo mais fácil. Aí quando flui melhor, né? Fica mais fácil. Quando tem aquela emoção, seja o que for. A vida precisa ter essas emoções. Aí vale a pena. Com certeza. Um arrependimento. Ou vários ou nenhum. Eu não sei. Um arrependimento. De repente aquele que é mais latente, enfim. Um arrependimento. Eu já fiz tanta besteira na vida e já fiz tantos acertos, mas é que assim, eu tô até saindo um pouco do contexto, porque a rajada tinha que ser mais rápido, né? De repente é difícil reduzir a resposta, mas não é que eu não tenha feito bobagem, muito pelo contrário, e continuo fazendo e vou continuar fazendo, tá tudo certo. Mas faz parte da vida. Coisa. Aí é que tá, é difícil porque quando a gente erra, era o que tinha pro momento. Então eu nunca fiz nenhum erro, nunca cometi nenhum erro, nem comigo mesmo, nem com outras pessoas, por mal, não. Querendo errar, ou por autodestruição, ou por maldade, não. Então aí fica difícil falar assim, meu Deus, eu me arrependo de ter feito isso, Sinceramente, claro, coisas erradas sim, mas o arrependimento em si, meu Deus do céu, deixa eu pensar. Sei lá, o arrependimento foi ter ido no brinquedo aí onde não deixa de ser. Pronto, foi, assim, né? Mas não tenho assim nenhum grande arrependimento que mereça ser citado. Volto a falar, não que não tenha havido erro, não é isso, muito pelo contrário. Mas era o que eu tinha pro momento. O que dava pra fazer. No momento, e acho que pensando assim, a vida fica mais leve. Então você não fica com pendências
né, do passado, falar, aquela âncora, né? ai meu Deus, eu devia ter falado, cara, era isso que eu, não que toda a vida eu tenha pensado assim. Então acho que a maturidade, ela traz isso. A maturidade, ela tem que trazer essa coisa boa. Você muda algumas perspectivas, né? Muda. A história muda, sim. A história muda. Falei, como a história muda? Sim, a história muda. Porque o ponto de vista é a perspectiva. Uhum. Aí muda. Aí você fica de bem consigo mesmo. Acho que isso é muito importante. E eu não estou falando isso tudo, não é para ser bobo alegre, não é nada disso. Sou uma pessoa crítica, às vezes mal-humorada, acontece, né? Mas a gente não pode levar a vida em função desse mau humor que às vezes a gente tem, ou das críticas, e eu sou uma pessoa muito crítica, mas eu procuro controlar isso, compreender. Ninguém tem que pensar igual a mim. Ninguém tem que pensar igual a mim. Mas eu também não quero que venham me encher o saco para pensar igual aos outros, mesmo que o meu pensamento seja bem diferente. O famoso caga-regra. Odeio cagação de regra. Não quero que me caguem regras e não quero cagar regra para ninguém, nem para os meus filhos. Nem para os meus filhos. Então, isso é terrível. Eu acho que essa cagação de regra, né? Sim. Isso é terrível. Então, você ter esse... Eu conversando com um amigo, outro dia ele me fez um elogio muito bacana. Ele falou, você é um livre pensador. Eu sou um livre pensador. Então não tem... Vamos seguir a cartilha. Mas que cartilha, Belo? Mas que cartilha? Não. Livre pensador mesmo. Principalmente na música. Então eu escuto tudo. Se você pegar... Eu ainda tenho CDs, né? O meu set, mas eu tenho CDs também, tenho. Os LPs eu tenho poucos, porque não deu para guardar tudo. Mas assim, o meu set list, ele vai de Mozart a Black Sabbath. Então ele vai de João Gilberto a AC/DC. Mas assim, a gente pode dizer que é só música boa. Aí é que tá. Eu acho que como tudo na vida, como você... Música, eu estava conversando isso hoje com uma amiga. Música é como comida, depende do momento, não é verdade? Então o seu café da manhã não vai ser feijoada, sim, né? Então, você vai namorar, escuta um Chet Baker, escuta um jazz, uma coisa, um Barry White. Isso é verdade. Né? Me fala um sucesso que você considera para você. Um sucesso? Olha, eu acho que, embora não seja um sucesso permanente, mas eu acho que eu sou muito bom pai. Então, como pai, acho que eu sou um sucesso, apesar de todos os problemas que eu passo. Um pai de sucesso. Eu sou um pai de sucesso. Uma grande decepção. Uma grande decepção. Deu não ainda ter alcançado profissionalmente a projeção que eu gostaria desde sempre. Isso é uma decepção comigo mesmo. Entendi. Um filme inesquecível. The Godfather. A trilogia ou só o primeiro? Não, o primeiro é o melhor, né? O primeiro é o melhor. Entendi. O primeiro é o melhor. Mas há outros, é difícil falar um só. Não, foi o que veio... Godfather, Cinema Paradiso é um filme que eu adoro também. Enfim. Mas... Um ídolo. Ai, meu Deus, um só. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, o poetinha. Um momento marcante na sua carreira. Você não atingiu ainda, né? Pois é, mas esse daí, teve assim, pena que ainda não tinha essa coisa de filmar, né? Os celulares ainda não... Eu não filmei. Mas foi um show que eu fiz no Tom Jazz, que nem tem mais, né? Não sei se... Era ali na Avenida Angélica. Foi o show do lançamento do meu segundo disco. E foi um show muito bom. O som tava bom, os músicos... A gente teve uma interação maravilhosa, o público curtiu, foi um... O Universo conspirou. Foi maravilhoso, foi em 2011. Legal. 2011, foi muito bacana. E um momento na sua vida? Inesquecível? Teve vários, mas assim,
O nascimento dos meus filhos, que eu acho que é assim, é um amor que aconteça o que aconteça. E temos sim problemas, sempre, temos até hoje. Eu tô pagando de bom pai, mas tem problema. Faz parte. Faz parte, é normal. Então assim, mas assim, a grande alegria, a realização de um sonho, né? E o nascimento dos meus filhos, dos dois. Entendi. Uma música que você gostaria de ter composto? Nossa, tem tantas, meu Deus do céu. Tem muitas, mas eu vou citar uma. Já que eu falei do Vinícius de Moraes, eu vou citar uma que é música e letra dele, que é pré-bossa nova até, que é Medo de Amar. Medo de Amar. Tire essa folha do livro e se esqueça de mim. A música é belíssima, ela é meio jazz, meio bossa nova, meio tudo. Essa você gostaria de ter composto? Gostaria de ter composto. Legal. Tanto a melodia quanto a letra são maravilhosas. Um disco que marcou sua vida? Também difícil, são vários, mas deixe-me pensar um aqui que me influenciou. É difícil falar de disco por disco, peraí, um disco. É que são vários, Mal. Aqui você é difícil fechar aqui. Eu sou libriano, já sou indeciso, então fica. O libriano tá ali no ar, como é que é e tal. Até meia-noite é hoje. Não, tranquilo, mas olha, eu tenho uma grande. Amoroso, do João Gilberto. Amoroso. Porque é pós-bossa nova, mas ainda tem as coisas ali da bossa nova, com uma modernidade muito grande, enfim. Amoroso, João Gilberto. Legal. Um erro que você cometeria de novo? Fumar. Parei de fumar, mas eu cometeria esse erro de novo. Mas tá coçando ou não? Sempre gosta. Mentira, falar, eu desencanei, desencanou um cacete, fumar é bom. Outra fase. Assim, é fácil parar de fumar, eu já parei umas 10 vezes, né? O problema é continuar. Não, é assim, então, eu sou cantor, trabalho com a voz e é melhor não fumar. Sim. Embora o José Wilker tivesse aquela voz assim, né? Por causa do cigarro e do uísque que ele tomava, até por isso que ele morreu cedo, coitado, né? Ele fumava muito e bebia muito. Então, mas assim, é melhor não fumar. Para quem trabalha com a voz, é melhor não fumar. Então eu consegui parar de fumar, mas eu gosto de fumar. Sempre volta aquela vontade. Mas, por exemplo, quando eu vejo o Keith Richards, me dá vontade de fumar. Pô, se o cara tá assim, por que não, né? Ele é um péssimo exemplo, porque ele tá aí rindo o tempo todo e tocando, dando risada. O cigarro na guitarra, o cigarro na boca, o cigarro na mão. E tá lá, né? Tá bem, parece que agora ele parou, né? Não sei. Aparentemente sim, mas são as má influências, né? São mais influências que falam, cigarro não faz mal, olha o Keith Richards aí, né? Você sempre vai ter uma desculpa. Exato. Então não é um bom exemplo, mas sim, mas fumar é gostoso. Mas não fumem, crianças, não fumem. Siga o exemplo. Um defeito que você tem? Indeciso, procrastinador. Isso não é legal. Né? Deixa pra amanhã. Isso daí é complicado. É um defeito. Eu vou empurrando com a barriga certas coisas aí. E isso não em tudo. Graças a Deus, não em tudo. Tem coisa que eu ajo rápido e tal. Mas coisas assim, profissionais principalmente, você vai deixando. Eu deixo e é um erro, porque eu acho assim, a gente tem gostado do trabalho que faz. Eu gosto do meu trabalho, das minhas composições, eu gosto. As pessoas gostam, eu tenho uma boa recepção. E é uma dívida que eu tenho comigo, de não ter feito comercialmente uma coisa bacana com o meu trabalho. Tem que trabalhar melhor. Então. Muito melhor. Então, nesse sentido, sim, existe essa decepção. Entendi. Bom almoço de negócio ou um jantar romântico? Jantar romântico? Lógico, eu sou libriano, pô. Jantar romântico. Se fosse um bom almoço de negócio, eu estaria sendo incoerente, né? Jantar romântico, com certeza. Mas com sobremesa, né? Sim, senão com sobremesa. Qual foi a sua lágrima mais doída?
Ai, puxa, eu sou tão chorão, já teve tantas. Acho que todo final de relacionamento é muito doído e eu sempre, independentemente de quem tome a decisão, até porque eu tive muitas... Ninguém começa pensando em terminar. Exatamente, começa daí. Então assim, eu acho que... E eu sou chorão mesmo, eu gosto de ter o meu momento de choro, de estar em casa escutando as músicas de fossa, tomando o meu esquinho ali e pensando... Eu acabo meio que... o Vinícius de Moraes falava isso, né? Tem que ter a alegria... É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba. É o lance do equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, assim, exatamente. Então, essa coisa da tristeza, não ter passado por uma decepção amorosa e tal, eu ficaria frustradíssimo. Eu falei, como assim? Como eu não passei isso na vida? Eu gosto de viver, né? Então, você passar por essas decepções amorosas, seja em que sentido for, em que nível for, fazem parte da vida. Isso te fortalece. Me fortalece, me deixa mais cascudo, como tudo na vida. É bom, né? Você passar por esses problemas que fazem parte da vida. A gente tem que ter esse entendimento, né? Uhum. Então, as minhas lágrimas pós relações, com os finais de relações, foram bem doídas, porque, como eu costumo dizer, é a morte em vida, né? Você tinha todo aquele projeto e tal, é a morte em vida, quer dizer, vai continuar, a pessoa está viva, você está vivo, mas houve uma morte ali de uma coisa que era boa, então são lágrimas... E essa daí você entende que foi a maior lição que a vida te deu, ou não? Tem alguma outra? Não, tem várias, mas essa também, eu acho que é uma lição, mas, assim... Maurício, lição é uma coisa, trauma é outra. Sim. Né? Então a lição é assim, você pode ser... O trauma pode trazer uma lição ou não. Mas o trauma, eu acho que, olha, a lição é você ser mais cuidadoso com tudo, seja numa relação amorosa, seja numa relação comercial, familiar, num negócio, enfim. Então você pode ser mais cuidadoso. Uhum. Embora não seja tanto, eu me entrego, né? Não tenho... Mas sim, tenho os meus cuidados, claro, não é assim, procuro ter um equilíbrio também, né? Mas o trauma é aquilo... o trauma é aquela coisa ruim ter poder sobre você. Isso não. Entendi. Então trauma, eu tenho trauma... Não gosto de ter traumas, posso até tê-los, ou tê-los, sei lá... Mas não gosto, não é bom. Trauma é uma coisa ruim, porque é uma situação... é recorrente. Não, é recorrente aquela coisa assim, olha, você teve uma... A gente tá falando aqui de relações amorosas e tal. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu escrevo sobre isso, tanto músicas quanto contos e tal. Então, assim, eu acho que as relações, elas me atraem. As minhas, as dos outros, eu gosto de ouvir, eu gosto de escrever. Então, eu falo muito disso. Para mim é uma coisa... boa, recorrente, é legal saber. Então, assim, uma relação amorosa, uma decepção amorosa me traumatizou. Então, o traumatizar é assim, não me envolvo mais com ninguém, ou senão você tem um negócio, mas eu não vou dizer que eu amo, eu não vou... Jamais! Já tem aquele bloqueio. Não vai ter bloqueio, nada vai bloquear aquilo que é a minha essência. Então, o trauma o que é? O trauma é você ter um bloqueio do que é a tua essência. Ou seja... tá te dominando, não vai me dominar, não vai. Então acho que isso é muito importante, você pegar e falar, lição, vai com calma rapaz, vai com calma, mas vai. Sim. Mas vai, pode ir, mas vai com mais cuidado, então você pode ter cuidado. Mas... O trauma nem vai. Não, o trauma é isso, exatamente, o trauma é não vai, que não vai o quê? Vou, por que não, né? Por que não? Eu vou. Como dizia o Caetano, eu vou, por que não? Sem lei, sem documento, sem dinheiro, mas vamos. Quando o show deve parar? Nunca. A vida é um show. O ápice do nosso show, de quem gosta, de quem é artista, como somos,
tá ali no palco, é um prazer. Sim. É um prazer, mas assim, o dia a dia, isso que nós estamos fazendo, essa conversa bacana, isso é um show também, isso é a vida. Então o show não pode... Nunca deve parar. Nunca. Se você não fosse artista, o que você seria? Não sei. Eu já fiz outras coisas, várias outras coisas na vida. Já fui vendedor, já fui gerente de hotel, já trabalhei em escritório, já fui bancário, mas nenhuma dessas profissões era aquela coisa assim, tipo, eu tô aqui. Já tive empresa, tive gráfica, empresário. Eu não sou. Exato, não era uma coisa assim, estamos aqui, mas a minha parada não é essa não. Então, o meu trabalho, eu acho que eu falo por mim e eu acho que eu falo por outros artistas também. É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo meio terrível, que eu sou escravo da arte, eu gosto de trabalhar com arte. Então não dá, você se sente alienado se você não está fazendo aquilo. Mas se você está bem com isso... Pois é, mas às vezes, e a gente, em todo lugar é difícil, mas no Brasil algumas coisas em particular são mais difíceis. Então, trabalhar com arte no Brasil é complicado, né? Sim. É difícil. A gente não tem estrutura, ninguém ensina você a trabalhar com arte. A coisa vai. Quando você vê certo, a coisa aconteceu por acaso, teve isso, teve aquilo e tal. Então, eu acho que esporte e arte são coisas complicadas de você trabalhar, né? Mas não é que eu não gosto de fazer outras coisas. Tudo bem, eu até gosto, mas existe uma pendência. Para mim seria uma alienação eu não ser artista, eu não cantar, eu não tocar, eu não compor, eu não escrever. Não ia ser você. Não, eu estaria me alienando. E agora eu acho que eu estou numa fase da vida que eu não quero me alienar, não. Oswaldo, se tivesse só 24 horas de vida, o que você faria? Sexo. Sexo? Muito sexo. As 24 horas? Não sei se eu ia conseguir as 24, provavelmente não, mas... mas... Sexo. Sexo é o maior prazer da vida. Aí você vai inverter, né? Porque normalmente começa a vida numa gozada e você vai terminar numa gozada. Então, aí, dependendo com quem fosse, dependendo como seria, sei lá. E outra também, né? Tem uma frase que diz, pô, vou falar uma baixaria aqui, mas tá valendo, vai. Rock and roll. Enquanto eu tiver língua e dedo, de mulher não tenho medo. Quem já, não sei se é dele, mas quem já ouviu falando foi o Marcelo Nova. Então, é uma frase recorrente, né? Que é uma desculpa tipo, tá meio assim, vamos em outras opções aí. Sempre tem jeito. Então, mas sexo é bom, então quando me vem assim, vamos... Sexo. É isso aí. Bem também. Mulher com mulher, nada contra, mas com mulher. Cada um com seus cada um. Eu continuo gostando de mulher, graças a Deus, mas tudo certo. Absolutamente nada contra qualquer forma de amor. Eu só estou explicando que a minha é com mulher. É essa linha. É com mulher. Tá certo. Oswaldo por Oswaldo. Uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa, graças a Deus, de bom caráter, em busca sempre do equilíbrio e sempre com muito amor, sempre querendo receber e dar muito amor, seja em que sentido for. Sou uma pessoa amorosa. Eu sou uma pessoa carinhosa com as minhas namoradas ou mulheres, né? Com os meus amigos, com a minha família. Então eu não escondo o amor. Eu acho que isso é importante, é a base da vida. Legal. E agora para o pessoal que te segue, o pessoal que está assistindo, dá uma mensagem final. Olha, acabei de falar do amor, então deem muito amor, amem muito, façam muito amor, sejam pessoas equilibradas e, repetindo a frase aí que já muita gente falou, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Eu acho que isso tem que ser um mantra, né?
a gente fazer o bem, sempre fazer o bem e gostar de coisas boas, de música boa, rock and roll, inclusive. Isso é bem importante. Bom, guerreiro, chegamos ao final de mais um programa. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Oswaldo. Antes de você terminar, Maurício, você é um amigo muito querido, eu agradeço muito o convite e alegria enorme de estar aqui, alegria enorme mesmo. Vamos nos ver muito mais, seja no programa, seja tomando uma cerveja. Sim. O Maurício é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Mal. Tamo junto. O Oswaldo é meio mentiroso, mas tá valendo. Não, sou não. O Mal é 10. Mas enfim, obrigado pela presença de vocês. Terminamos mais um programa aí nas trincheiras do rock and roll. É isso aí. Nas trincheiras do rock.